Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG completa 75 anos. Projeto aprovado hoje autoriza a doação do Hospital Rizoleta Neves à UFMG. Circuito Esporte aprende tênis de praia. E ainda hoje, fica a dica sobre discos. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Amanhã, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, a FAFISH, comemora 75 anos. Capítulos importantes para a história do país foram vividos na faculdade, como a ditadura militar. Na reportagem a seguir, você vai conhecer mais dessa história. 21 de abril de 1939. Foi nesse dia que foi fundado o que hoje conhecemos como FAFISH, ou Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. A faculdade, na época, abrigava os cursos de filosofia, letras, matemática, ciências naturais e sociais e ficava bem no centro de Belo Horizonte, no edifício Acaiaca. 9 anos depois, a faculdade foi incorporada ao UFMG e ganhou sede própria. Essa no tradicional bairro Santo Antônio. E bem ali na rua Carangola, o ambiente jovem propunha novas ideias e reflexões. E as paredes da antiga sede têm muita história para contar. Vera Alice, que já foi até diretora da faculdade, na época da ditadura militar era estudante e conta como o regime encontrou resistência bem ali no prédio da FAFISH. Não ressaltaria tanto movimentos de confrontação com polícia entrando no prédio, isso aconteceu pouco no caso da nossa faculdade. Eu não enfatizaria tanto a perseguição a pessoas específicas que ocorreram. Eu enfatizaria mais, do ponto de vista da história da faculdade, esse olhar crítico que ocorria dentro da faculdade e que a repressão militar não impediu. A FAFISH tem sede no campus Pampulha e a faculdade, que já foi palco de uma série de eventos culturais e políticos, comemora 75 anos. E para celebrar a data, um projeto de resgate da memória está sendo organizado pela diretoria. O intuito é levar um pouquinho da história para as novas gerações. Então a ideia mesmo é ir atrás desse percurso dessa instituição, né? Assim, tentar mostrar para as pessoas e tentar também armazenar isso em algum lugar, para que isso seja preservado para as gerações futuras, a importância dessa trajetória e não só para Belo Horizonte, como para a sociedade brasileira em geral. Muita coisa mudou em 75 anos de história. Na década de 1990, já no campus Pampulha, as ciências humanas passam a ser valorizadas pelas especializações de cada curso. Mudanças que as próprias políticas de educação propiciaram. Hoje, o desafio é relacionado à graduação. Hoje, do ponto de vista dos desafios, eu acho que nós precisamos aqui internamente aprimorar a nossa graduação, precisamos constituir uma política de ensino de graduação mais sólida para a unidade. Nós avançamos num campo muito importante para a FAFISH, que é a pós-graduação. Então hoje nós temos quase todos os programas de pós-graduação considerados como programas de excelência. Mas, independente da época, a FAFISH continua carregando uma aura só dela. O que você acha de estudar na FAFISH? Eu acho que é um ambiente muito propício ao conhecimento. Acho que tem trocas de ideias que favorecem muito o nosso estudo, né? A FAFISH é uma faculdade diferente de todas as outras, porque ela tem um espaço de convivência aqui no terceiro andar e no segundo também, que é bastante diferente das outras faculdades. Por exemplo, a FACE não tem esse espaço e eu acho que isso proporciona um debate. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais autorizou hoje o Poder Executivo a doar o Hospital Rizoleta Neves à UFMG. O projeto de lei tramita em primeiro turno e agora vai ser encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A semana começou com o Dia do Disco, celebrado no último domingo. Por isso, o Fica a Dica dessa semana vai trazer dicas de discos que você não pode perder. Hoje, uma dica da década de 1960.
falando da década de 60, a década de 60 é quando o rock começa a ganhar personalidade. Ele deixa um pouco de ser aquele blues acelerado, misturado com country, e ganha personalidade aí com uma linguagem própria também. É a década onde se faz experimentações aí com gravações em estúdio, gravações com vários canais. Você tem aí o Sgt. Pepper dos Beatles como um álbum de referência nessa gravação em estúdio, também o The Piper at the Gates of Dawn do Pink Floyd também, com esse som psicodélico. Mas o que eu separei para indicar aí, fugindo um pouco desses óbvios, é o segundo disco do Jimi Hendrix Experience, né, que era a banda dele, o Axis Bold as Love, que é um disco que vai nessa onda aí do psicodélico, da experimentação em estúdio, desse rock lisérgico aí, influenciado pelas drogas na época, alucinógenas. E também é um disco que tem um grande trabalho de guitarra, porque na década de 60 a música se torna muito elétrica, então o uso da guitarra elétrica se populariza, do baixo elétrico também, e o Jimi Hendrix surge aí como um do principal inovador. Esse disco tem clássicos aí como Spanish Castle Magic e Little Wing, que foram regravadas depois, então fica a dica para a década de 60, Jimi Hendrix Experience Axis Bold as Love. Amanhã, a dica é de um disco dos anos 1970. Fique ligado. A violência contra os professores é um dos maiores problemas que dificultam a melhoria da educação no país. Além dos salários pequenos e das grandes jornadas, muitos professores ainda são obrigados a conviver com ameaças e agressões. Professores têm a missão de educar os alunos e instigá-los à reflexão. O trabalho é difícil e muitas vezes são longas as horas de serviço e os salários nem sempre correspondem à responsabilidade dos educadores. Se esse quadro já não é animador, imagine se esses profissionais ainda enfrentassem um ambiente hostil por parte dos alunos. É essa a realidade de muitos professores, que sofrem até mesmo agressões em sala de aula. E, a certo momento, o aluno perguntou que ele não sabia quem ele era, porque eu levantei essa questão de que é importante sabermos quem nós somos e quem é o outro, porque nós vivemos em comunidade, para transformar essa sociedade. E o aluno simplesmente não entendeu, e eu apresentei para ele a discussão de que é uma questão filosófica que acompanha a gente, quem sou eu, quem é o outro, e que é uma responsabilidade minha descobrir isso, do colega do lado dele, do colega na frente dele e também dele. E ele não entendeu, e eu disse, olha, é uma responsabilidade minha, da sua colega e sua. E no que eu disse que era uma responsabilidade dele, ele tirou o chinelo e arremessou na minha direção. É o caso de Décio, um entre vários, mas o sentimento é o mesmo. Por mais sutil que tenha sido, foi um momento que eu fiquei estático, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia que aquilo estava acontecendo ali, principalmente por causa do contexto da coisa em si. Então, no momento, foi de uma apreensão enorme. Como é que eu faço para terminar a aula aqui? E se eu não tomo o controle da situação aqui, o que isso pode virar? As medidas punitivas foram tomadas, mas a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação em Minas Gerais enfatiza a importância de denunciar essas agressões para que as medidas possam ser tomadas. O que o sindicato faz há 3 anos, está na nossa pauta, é a cobrança de uma política preventiva de violência nas escolas. Ele deve denunciar, ele não deve abaixar a cabeça, ele não deve achar que a culpa é dele, ele não deve se sentir humilhado. E segundo ela, as atitudes tomadas pelo governo são ineficazes. É uma situação humilhante quando um profissional, no exercício da sua profissão, é agredido por um aluno, ou por um pai de aluno, ou por uma tia, ou quem quer que seja, e o Estado age como se nada tivesse acontecido. O Estado age de forma vergonhosa. Primeiro é necessário reconhecer o problema e, a partir daí, junto com vários segmentos da sociedade, discutir o problema e achar as soluções, e não ficar mascarando a realidade. Para este professor da Faculdade de Educação da UFMG, é preciso compreender o processo nos quais essas agressões acontecem e pensar em novas medidas para evitar que se repitam. Sobretudo na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a gente tem, por exemplo, profissionais que estão trabalhando com mediação de conflitos. Na realidade é assim que se chama. São profissionais da própria Secretaria que estão preparados para isso e têm ajudado as diferentes gestões nas escolares. Quando tem situações, por exemplo, de agressão, de violência, etc. e tal, eles são chamados para atuar naquilo, ou então eles vão para determinados lugares para ter ações de prevenção para que isso não aconteça. Então, são exatamente os mediadores de conflito. Terça-feira é dia de Circuito Esporte. Qual será o esporte que o Leonardo Ribeiro foi praticar dessa vez?
Descubra agora. O esporte tem praia no nome, mas mesmo longe do mar é possível praticá-lo aqui em Belo Horizonte. O Circuito Esporte de hoje volta a lidar com a raquete e a bolinha, mas desta vez para praticar o beach tênis, o tênis de praia. Eu tô aqui com o Luiz André Basílio, que ele é treinador e atleta de beach tênis. Então, Luiz, fala que o beach tênis é uma mistura de 3 esportes. Que história é essa? O beach tênis ele é uma mistura de tênis, né, frescobol e vôlei, tá? A parte do vôlei a gente pega a parte de orientação em quadra, né, a parte do frescobol a gente pega as partes de defesa, né, e do tênis a gente pega a parte do ataque, tanto o smash quanto o saque e as bolas de velocidade, entendeu? E quais são os benefícios para quem pratica o beach tênis com regularidade? O beach ele é um esporte que ele, por ter areia, né, a resistência da areia é muito grande, então o gasto energético, o gasto calórico, ele é muito grande. Então se a gente for comparar com o tênis, hoje, se você jogar uma partida de 2 horas de tênis, equivale a 1 hora de beach tênis, entendeu? E é um esporte muito fácil, é um esporte muito tranquilo, que na primeira aula que você fizer, você consegue jogar. Quais são as regras, o que é o básico para eu saber para poder praticar o beach tênis? As regras básicas, a contagem é igual do tênis, tá? Só não tem a vantagem no final, é um saque só. E na dupla mista, o homem é obrigado a sacar por baixo. Você pode sacar de qualquer lugar da quadra, né, atrás da linha, para qualquer lugar da quadra. Se você quiser jogar no mesmo atleta, né, no mesmo adversário o tempo inteiro, você pode jogar o tempo inteiro. Então não tem muita regra, né? Por isso que é um esporte que está crescendo muito. Hoje o beach tênis é o esporte de praia que mais cresce no mundo. Então já que é um esporte tão fácil assim de praticar, chegou a minha vez. Vamos lá? O beach tênis é bem tranquilo e fácil de aprender e a raquete bem levinha torna tudo muito mais fácil. Só faltou mesmo o mar para dar aquela relaxada depois de jogar. O Circuito Esporte fica por aqui e eu volto na semana que vem. Tchau! O Circuito FMG fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã.